Fala, Hakaixins, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo. É com muito orgulho, honra e alegria que eu venho anunciar aqui pra vocês que finalmente saiu o primeiríssimo capítulo do mangá de Dragon Ball Hakai. É isso mesmo, galera, o primeiro capítulo do mangá da maior fã história de Dragon Ball daqui do Brasil finalmente saiu. Mas e aí, o que rolou nesse primeiro capítulo? Quais foram as diferenças dele pra série animada que a gente tem aqui no canal? Bora falar disso nesse vídeo aqui, onde eu vou analisar de cabo a rabo esse primeiro capítulo. Curiosos pra verem tudo o que rolou no primeiro capítulo de Dragon Ball Hakai? Então mantenham-se conectados no canal e vamos ao vídeo. Pra quem chegou agora aqui no canal e não tá ligado, Dragon Ball Hakai é uma história paralela de Dragon Ball criada aqui pelo nosso canal. Hoje ela é a maior fã história da franquia aqui no Brasil e tá simplesmente incrível. Se você não conhece essa série, vai nas playlists aqui do canal e coloca na que tá escrito todos os episódios de Dragon Ball Hakai. E lá você vai ver a versão animada dessa história e vai ficar por dentro de toda a trama. Mas aqui nesse vídeo eu não tô falando dessa versão animada que já tem aqui no canal. Eu tô falando da versão em mangá que teve o seu primeiro capítulo lançado. Ah, Gustavo, mas qual é a diferença entre essas duas versões? Eu já tenho um vídeo recente aqui no canal explicando sobre isso. Então vai lá ver que eu explico tudo isso com bastante calma. Mas agora bora parar de enrolação e vamos logo a esse capítulo 1. Galera, de antemão, eu já vou avisando que o capítulo 1 de Dragon Ball Hakai foi totalmente diferente do episódio 1 da série animada que tem aqui no canal. E esse capítulo conta com um conteúdo totalmente novo. Na verdade, quando eu iniciei a série aqui no canal, Dragon Ball Super estava perto do final da saga do Moro. E eu meio que simulei um fim para a saga do Moro para começar Dragon Ball Hakai. Aqui no mangá é diferente. E logo no primeiro quadro nós temos uma narração explicando o fim da saga Moro. Ou seja, no mangá de Dragon Ball Hakai, a cronologia se passa realmente após o fim da trama do Moro lá no mangá de Dragon Ball Super. Isso não causa nenhum grande impacto na obra de Dragon Ball Hakai, mas vai ter sim algumas diferenças e vocês vão ver mais pra frente. Bom, depois da narração explicando o fim do arco Moro, nós vamos para um lugar misterioso, um tipo de plataforma presente no céu de um planeta. E essa plataforma, ela lembra muito a plataforma celeste lá da Terra, mas acontece que tem uma treta muito cabulosa rolando nessa plataforma aí. Isso porque uma batalha parece estar acontecendo lá e nós vemos um sujeito ser lançado do céu para dentro dessa plataforma. A gente descobre que quem tomou esse golpe foi um cara chamado Ansem, e pelo que nós vimos mais pra frente, ele parece ser o líder dos Guardiões Celestiais. Pois bem, um outro guardião gordinho lá que lembra muito o Yajirobe estava acompanhando o Ansem, e pelo que eles estavam falando, parece que um cara atacou os guardiões de uma forma bem planejada e que pegou eles bem desprevenidos. E segundo esse deus gordinho aí, esse cara tava fazendo todo mundo surtar e se matar. Bem misterioso, né? Pelo que a situação nos mostrou, os guardiões estavam tentando levar uma caixinha para algum lugar, e de alguma forma isso era muito importante para os universos, mas esse sujeito misterioso queria impedir isso por algum motivo. Bom, os guardiões eles não tiveram muito tempo para conversar ou bolar uma estratégia ou nem nada do tipo, porque o inimigo estava chegando. E então o guardião gordinho mandou o Ansem seguir em frente e ele iria atrasar esse cara. Como já era esperado, o gordinho não consegue e morreu. E então quando o Ansem tá quase se trancando em uma sala que segundo ele o inimigo não poderia entrar, independente da força dele, o cara acaba entrando quando a porta estava quase fechando. E aí lascou tudo pro pobre guardião. Apesar de o inimigo ser bem mais forte que ele, o Ansem parece estar bem motivado em colocar a caixinha que ele estava carregando numa caixa maior. E ele chamou essa caixinha de
caixa bateria e a caixa maior de caixa seladora. E a função delas a gente vai entender um pouco melhor depois. Mas acontece que depois de enfrentar esse adversário um pouquinho, o Ansem conseguiu afastar ele e pegar a caixa bateria. Mas quando ele ia pôr lá na caixa seladora, ele acabou sendo atingido por trás pelo inimigo e não deu mais pra ele. Galera, a cena foi brutal. Foi brutal demais. O cara simplesmente atravessou o corpo do Ansem pelas costas, pegou a caixa das mãos dele e depois puxou tudo junto. Foi muito gore mesmo. Inclusive, uma coisa pra comentar aqui é que enquanto o anime de Dragon Ball Super censura até o sangue, o mangá de Dragon Ball Hakai não tá preocupado com isso não, e tá caprichando na violência. Mas, continuando, quando o Ansem é derrotado por esse inimigo misterioso, ele acaba destruindo aquela pequena caixa bateria, e então a caixa seladora, a grandona, libera um tipo de raio de luz e saem dela 4 seres misteriosos, que, como a cena já sugere pra gente, estavam selados ali dentro. Mas, cara, quem são esses 4? Quem é esse inimigo misterioso que matou os guardiões? Esses são assuntos bem complexos e que eu vou deixar pra abordar em um outro vídeo específico, beleza? Continuando com a análise. O mangá corta lá pro planeta da destruição do universo 7, o planeta do Bills. Lá o Goku e o Vegeta estão treinando, observados pelo Whis, e o Bills tá atirando uma sonequinha como sempre. Os dois estão em suas formas de Super Saiyajin Blue, o Goku usando o Kaioken, com certeza aumentado em 20 vezes, e o Vegeta usando o estágio evoluído da forma azul. Os dois estão lá caindo no pau quando a gente começa a ver que a luta tá meio que pendulando um pouco pro lado do Vegeta, e o Goku começa a passar um sufoco e tem até que recuar. Nessa hora, o Goku percebe que o Vegeta já descobriu a sua fraqueza, e então o Vegeta revela que por mais que a forma evoluída e a forma aumentada 20 vezes pelo Kaioken tenham a mesma força, o Goku ainda tem a desvantagem na luta. Isso porque o uso do Kaioken é muito exaustivo para ele, e por isso ele tem menos durabilidade na luta. Colocando de um jeito simples, os dois começam com o mesmo nível de poder, mas o Goku cansa muito mais rápido pelo uso do Kaioken, e então ele vai ficando mais fraco, enquanto o Vegeta consegue manter o seu nível por mais tempo, sacaram? Bom, o Goku apanha um pouquinho mais pro Vegeta, que manda ele usar o instinto superior. Nessa hora foi muito engraçado, porque o Goku ele manda aquele papo sincerão pro Vegeta, dizendo que ele não queria usar o instinto superior, porque senão ele daria uma surra, uma coça no Vegeta, e não teria nem graça aquele treinamento. Cara, mano, foi hilário ver a reação putaça do Vegeta nessa hora aí, galera. Mas pela insistência do seu rival, o Goku finalmente usa o instinto superior. E aqui entra uma diferença entre a série animada de Dragon Ball Hakai e o mangá. Isso porque o Goku, além de alcançar com facilidade a forma completa do instinto superior, ele pergunta se o Vegeta vai usar o Hakai nessa luta, dizendo que ele estava treinando essa técnica com o Bills, cara. Ou seja, no mangá de Dragon Ball Hakai, o Goku já consegue acessar o instinto superior completo com facilidade, enquanto o Vegeta já iniciou seu treinamento com o Hakai. Isso dá a entender que cronologicamente esse mangá tá se passando naquele hiato de tempo entre a derrota do Moro e o surgimento do Granola no mangá de Dragon Ball Super. Sendo assim, provavelmente em Dragon Ball Hakai o próprio Granola não vai aparecer na história, mas o início do seu arco foi aproveitado na trama, pegando aquele momento de treino dos protagonistas com o Anjo Whis e o Destruidor Bills. Bem, continuando aqui com a análise. Como era esperado, o Goku rapidamente acabou com o Vegeta na sua forma Blue evoluída. Isso porque nem se compara o poder dessa forma com o instinto superior, né, gente? É covardia. Mas acontece que o barulho do combate dos dois acabou acordando o Bills, que foi cheio de raiva lá surrar os dois. Mas ele deixou o Vegeta pra lá quando viu ele todo espatifado lá no chão. E nesse momento, ele e o Goku se encaram e estão prontos para iniciar uma luta daquelas, quando o Whis interviu, parando seus golpes só com os dedos, cara, só com os dedinhos mindinhos. Acontece que nesse meio tempo, enquanto Goku e o Vegeta caiu no pau, o Whis recebeu um comunicado do Daishinkan pelo seu cajado, e o sumo sacerdote anunciou que haveria uma reunião entre os deuses e os anjos, e o motivo era um tal de anúncio de desligamento, e que o Goku e o Vegeta tinham que ir. E essa revelação do Daishinkan deixou o Whis bem impressionado, e quando o Whis parou o Goku e o Bills, ele falou dessa reunião,
o que deixou o Bills completamente assustado. O Goku, curioso, queria saber do que se tratava esse tal de anúncio de desligamento, e o Whis explicou que esse é um tipo bem raro de encontro, onde um deus da destruição é tirado do seu cargo e outro é anunciado, e que se o Goku e o Vegeta estavam sendo chamados, era porque um deles seria o próximo Hakaishin. E como todos nós, o Goku ficou completamente chocado. E assim terminou o primeiro capítulo de Dragon Ball Hakai. Galera, esse capítulo foi muito bom mesmo e trouxe pra gente um conteúdo completamente novo. É claro que nesse capítulo ficaram muitos questionamentos que não daria pra falar nessa análise ou o vídeo ficaria imenso. Como por exemplo, quem exatamente são esses guardiões celestiais e o que eles fazem? Quem é esse tal de Anzen? E o que eram aquelas caixas lá? Quem eram aqueles 4 seres que estavam selados lá? Quem era aquele inimigo misterioso? O que exatamente é esse anúncio de desligamento? Enfim, muitas perguntas ficaram no ar, até porque Dragon Ball Hakai é uma obra relativamente complexa, bem mais do que os fãs de Dragon Ball estão acostumados, mas podem ficar tranquilos que no decorrer das semanas eu vou estar trazendo vários vídeos explicando e teorizando com vocês sobre todos esses questionamentos para vocês não ficarem com dúvidas. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrevam aqui no canal para nos tornarmos 900 mil Hakaishinhas. Então, até a próxima, fui!